Hallelujah. Or can we give Jesus a hand of praise? Vamos aplaudir a Jesus agora. Oh, hallelujah. Come on, let's do better than that. Você pode fazer melhor que isso. Let's give Jesus a hand of praise. Vamos dar a Jesus as nossas Hallelujah. palmas. Hallelujah. You may be seated Você pode se sentar in the presence of the Lord. na presença do Senhor. I thought my tears had run out this morning, Eu achei que eu já tinha chorado o suficiente essa manhã, but they're still flowing this evening. mas ainda tem lágrimas para sair aqui. I shared at the earlier service Eu compartilhei no culto pela manhã that my mother, who has gone on to be with the Lord, que a minha mãe foi para se ter com o Senhor. I did not have a father in my life. Eu não tenho um pai na minha vida. I'm an only child. Eu sou filho único. So it was just me and my mom. Então somente eu e a minha mãe. So you can imagine how difficult it was. Então você pode imaginar como difícil é. Without being ill, Sem ter um cuidado. suddenly my mother's life at 70 years old Mesmo não estando doente, a minha mãe partiu com 70 anos. ended. De verdade. And so it's been very difficult Então tem sido muito difícil to have holidays de ter feriados without mom. sem a minha mãe. But since I've been here, Então, desde que eu estive aqui, not just this time, but even in previous times, não somente nessa vez, mas nas vezes anteriores, I've come to learn something. eu aprendi algo. That when you are born of the Spirit, Quando você é nascido do Espírito, the Bible says that is born of the flesh is flesh. a Bíblia diz que aquele que é nascido da carne é da carne, But that is born of the Spirit is spirit. mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. And spiritual relationships, E o relacionamento espiritual, spiritual connections, a relação espiritual can sometimes feel just even greater than natural connections. pode ser maior do que a relação natural. And I know in my heart E eu sei no meu coração that I am with family. que eu estou em família. And I am so grateful to God E eu sou tão grato a for the Deus family of God. pela família de Deus. To Carlos, this is amazing. Carlos, isso é maravilhoso. Oh, it's gone, but yeah. Já foi embora, mas é maravilhoso. I cannot tell you what that is going to mean E eu não posso te dizer o que isso significa para mim in the city of Detroit, na cidade de Detroit, where there's so much hurt, quando há muita so dor, much poverty, muita pobreza, so much hopelessness. tanta falta de esperança. And the arts speak E a arte fala sometimes more than any words could ever speak. mais do que qualquer outra palavra pode falar. And we're going to proudly display this, E isso nós vamos apresentar de maneira muito not orgulhosa. only in our current space, Não somente no nosso local atual, but in the new sanctuary that we'll be moving into in 2 years. mas no novo santuário que vamos mudar para ele em 2 anos. And so I give God glory for Carlos. Can we praise God for Então eu his dou a glória a Deus gift? pela vida do Carlos. Podemos aplaudir a Deus pela vida dele. And to Pastor Jonas, E ao pastor Jonas, words are not sufficient palavras não são suficientes to explain the depth of gratitude para explicar o quão profunda é a minha gratidão that I have for his friendship pela sua amizade and brotherhood, e pela a sua irmandade. to his wife and family, A sua esposa, a família, to Alex and a family, Lê e a sua família, and to all of you. e a todos vocês. Your hospitality has been overwhelming. A sua hospitalidade tem ido além do que eu posso imaginar. But I begin tonight this message Mas eu começo essa mensagem nessa noite, a little differently than this morning pouquinho diferente do que dessa manhã, because I want to share a little personal story porque eu quero compartilhar uma história pessoal about my journey as a Christian. da minha jornada como cristão. I grew up in a Christian home, Eu cresci num lar cristão, attended church regularly. eu ia à igreja regularmente. But growing up in a Christian home and going to church Mas crescer num lar cristão e ir à igreja does not make a relationship with God. não faz um relacionamento com Deus. I knew about God. Eu sabia sobre I was Deus. very religious. Eu era muito religioso. I was devoted in my religion. Eu era devoto na minha religião. But I did not have a relationship Mas eu não tinha um relacionamento with God. com Deus. And so my college year, Então, no meu período de I faculdade, was a freshman, my first year. eu estava no meu primeiro ano, eu era um calouro. And after leaving an event, Então, depois de sair de um evento, I felt
empty. Eu me senti vazio. Have you ever felt empty? Você já se sentiu vazio? I had everything a person could ask for. Eu tinha tudo que alguém possa pedir. I had the love of my life, who Eu was my girlfriend then. Eu tinha o amor da minha vida, que era minha namorada naquela época. She's my wife now. Agora ela é minha esposa. I was at Northwestern University, Eu estava na Universidade de Northwest, one of the best schools in the United States. uma das melhores universidades nos Estados Unidos. I had been guaranteed a job at one of the leading financial institutions in Chicago. Eu tinha um emprego garantido de uma das maiores instituições financeiras de Chicago. On the outside, everything looked perfect. Do lado de fora tudo parecia perfeito. And isn't that our story? E não é essa a nossa história? That on the outside, everything can look perfect. Que do lado de fora todos podem parecer on the perfeitos, inside, mas de dentro There was a big hole, tinha um grande buraco, an emptiness um vazio in my heart. no meu coração. My girlfriend couldn't fill it. A minha namorada não poderia preencher. My education could not fill it. A minha educação não poderia preencher. Even a job offering much money could not fill it. E mesmo um emprego que oferecia muito dinheiro não poderia preencher. So that night, I left the party that I was at, Então, nessa noite, eu deixei a festa que eu estava. and I decided that night that if this is life, E eu decidi que se isso era vida, I don't want to live it. eu não queria mais viver. If this is what life is all about, Se isso era tudo que eu poderia ter na vida, then I don't want to be a part of this life. então eu não queria fazer mais parte dessa I vida. decided that night Então eu decidi nessa noite to commit suicide. de cometer suicídio. For some of you, I know that's like, how could you do that? Então talvez para alguns de vocês você pode dizer, como é que você poderia fazer isso? But when you feel hopeless, Mas quando você fica sem esperança, when you feel empty, quando você se sente vazio, and you feel that life doesn't matter, e quando você sente que a vida não tem all significado, of a sudden, sometimes other alternatives de repente outras alternativas seem better. parecem melhores. So I went out to a bridge Então eu fui ali a uma ponte on the campus of Northwestern, no campo da universidade. and I decided that night to jump off of the bridge E eu decidi naquela noite de pular daquela ponte, onto these rocks, onde tinham pedras, knowing, sabendo, because of the height of the bridge, por causa da altura dessa ponte, that the fall would have killed me. que a queda me mataria. But I did one thing. Mas eu fiz uma coisa. I called out to a Jesus that I heard about, Eu clamei a um Deus que eu tinha ouvido a falar, Jesus that I had read about, um Jesus que eu tinha lido, but a Jesus that I did not know. mas um Jesus que eu não conhecia. And I said, I heard that you know a lot of stuff. E eu disse, eu ouvi que você sabe muitas coisas, You're omniscient. que você é onisciente. And if you know everything, Então, se você sabe todas as coisas, you know how empty I am, você sabe o quão vazio eu how estou, hopeless I feel. como eu estou sem esperança. And if you are real, Então, se você é real, reveal yourself to me. revele-se a mim. And that night, E é nessa noite, at about 1 o'clock in the morning, da 1 da manhã, Jesus Christ Jesus Cristo gloriously revealed himself to me. se manifestou de forma gloriosa a mim. There was no preacher, Não havia um pregador, no choir, não tinha um coral, no church, não havia igreja, just a bridge, somente uma ponte, a broken man, um homem partido and a Savior. e o Salvador. And that night, E nessa noite, Jesus gloriously saved my soul. Jesus salvou gloriosamente a minha alma. I went back to my dorm Eu fui para o meu dormitório and I picked up a Bible that I had never read. e eu peguei uma Bíblia que eu nunca tinha lido. I dusted it off Eu tirei a poeira dela and I began reading it, e eu comecei a lê-la. starting in the book of Genesis. Começando pelo livro de And for the Gênesis. next 2 E days, pelos seguintes 2 I dias, skipped class, eu fugi das aulas, but I read the Bible mas eu li a Bíblia from cover to cover. de capa a capa. But more importantly, the Bible began to read me. Mas mais que isso, a Bíblia começou a me ler. I was so excited about what I read Eu fiquei tão empolgado pelo que eu tinha lido, that I went to the Student Union building que eu entrei então na união de estudantes no and prédio I asked deles. them, can I get a room? E eu pedi a eles, eu posso ter uma sala? Students were able to get rooms for free on the campus. Então os estudantes estavam aptos a dar salas de graça. And they said, what is the purpose of this room? E eles disseram, qual é o propósito dessa sala? I said, well, I just got through reading this book E eu disse, eu acabei de ler esse livro and I want to tell people what I just read. e eu quero dizer às pessoas o que eu acabei de They ler. said, oh, it's like a book club. E ele disse, é como um círculo do livro. And Né? I said, okay, yeah, E eu yeah. disse, é isso mesmo. And so the next day, Então no dia seguinte, there were 5 people that showed up. tinham 5 pessoas que apareceram. The day after that, there were about 15. No dia seguinte, 15. The day after that, there were about 40. E
Então no outro dia 40, At the end of about a week and a half, e depois de uma semana e meia, there are about 150 students coming every day tinham 150 estudantes vindo todos to os hear dias the word of God. para ouvir a palavra de Deus. And I said to God, God, E eu disse a Deus, Deus, I could do this all the time. eu posso fazer isso o tempo He todo. said, you will. E ele disse, você vai. I said, what do you mean? E ele disse, o que o senhor quer He said, you're dizer? not going to work at the bank. Você não vai trabalhar no banco. You're going to work for me. Você vai trabalhar para mim. I said, what does that E mean? eu disse, o que significa He isso? says, I'm calling you to preach. E disse, eu estou te chamando para I pregar. said, okay. Eu disse, o quê? I called my mom, Eu liguei para minha mãe, realized I came from poverty. sabe, percebendo que eu vim da My mother pobreza. spent lots of money Minha mãe investiu muito sending me to dinheiro, private school, me mandando a uma escola the particular, best education possible, a melhor educação so that I possível, could become a successful man. para que eu pudesse me tornar um homem bem-sucedido. Thousands of dollars, Centenas de tens of dólares, thousands of dollars. centenas de milhares de I dólares. pick up the telephone Então eu peguei o telefone and I called my mom. e eu liguei para minha I mãe said, Mom, guess what happened? e disse, mãe, adivinha o que I aconteceu? accepted Jesus as my Savior. Eu aceitei Jesus como meu She Salvador. says, baby, I've been praying for that my whole life. Ele disse, bebê, eu tenho orado por isso a minha vida I said, inteira. but Mom, that's not all. Mas eu disse, não é She said, what só else is it? isso. She said, what else is it, son? E ela disse, que mais, I meu said, filho? God called me to preach. E eu disse, Deus me chamou para pregar. She said, oh, baby, that's great. Ele disse, mãe, meu bebê, isso é maravilhoso. The bank needs people who can preach. O banco precisa de homens que preguem. I said, Mom, no, I'm not going to work for the bank anymore. Eu disse, mamãe, eu não vou trabalhar mais no banco mais. Click. My mom hung up on me. A minha mãe desligou o telefone. I kept calling back, Eu tentei chamar de volta. no answer. Ninguém atendeu. And in that moment, E nesse momento, it's just me and my mom. eu e minha mãe apenas. I made the decision. Eu fiz a decisão. If my mother rejects me, Se a minha mãe me rejeitar, and if my mother doesn't approve of me, e se a minha mãe não me aprovar, if my mother doesn't speak to me, se a minha mãe não falar mais I comigo, will still preach the gospel. eu vou continuar pregando o evangelho. And 30 plus years later, E 30 anos depois, mais, a little boy from the south side of Chicago, pequeno garoto do lado sul de Chicago, insecure, inseguro, not loving himself, não amando a si mesmo, has been saved by the power of Jesus, foi salvo pelo poder de Jesus, filled with the Holy Ghost, cheio do Espírito Santo, given the word of God. dado a ele a palavra de Deus. And I am here because God has raised me up E eu estou aqui porque Deus me levantou to deliver this word para entregar esta palavra to this people. a este povo. And I believe tonight E eu creio que nessa noite you are not here by accident. você não está aqui por acidente. Hallelujah. So we're going to open the Bible tonight to the book of Acts. Então nós vamos abrir no livro de Atos, Acts chapter 1. Atos capítulo 1. I love the book of Acts Eu amo o livro de Atos, because it's one of the only books of the Bible porque é um dos únicos livros da Bíblia that its very name que o seu próprio nome speaks about movement. fala sobre movimento. The book of Acts, O livro de Atos it speaks about doing. fala sobre fazer, It speaks about acting, fala sobre atuar, about being in motion. para estar em movimento. And so we'll open up in Acts chapter 1, just one verse, verse 8, Então vamos abrir Atos 1, versículo 8, apenas um versículo, and it reads, e diz: Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. and just turn over maybe a page or two to Acts chapter 3, E passe aí talvez uma ou duas páginas para ir para o capítulo 3 de Atos. and we're just going to read 8 verses beginning at verse 1. E nós vamos ler 8 versículos, começando pelo versículo 1. Acts chapter 3, verses 1 through 8, Atos 3, de 1 a 8. and it reads, E diz: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande.
segurando-o pela mão direita, ajudando-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Amen. Amém. Tonight I want to talk from the subject, E nessa noite eu quero falar sobre o tema, the power of God in evangelism. o poder de Deus no evangelismo. The power of God in evangelism. O poder de Deus no But evangelismo. if I could put a subject or a subject beneath the main subject, Se eu puder colocar um subtítulo a esse tema, it would be this: start where you are. seria isto: comece aonde você está. Start where you are. Comece aonde você está. Unlike my wife, I like to shop. Diferente da minha esposa, eu gosto de fazer compras. Usually it's the other way around. Geralmente é o contrário. The women usually do more shopping than the men. As mulheres fazem mais compras que os homens. But I love to shop. Mas eu amo fazer And of compras. course, Pastor Jonas, they put me next to, my hotel is right next to one of the biggest malls in Sao Paulo. E é claro que o pastor Jonas colocou num hotel bem do lado de um dos maiores shoppings de São So Paulo. I'll be shopping tomorrow. Então, para que eu possa amanhã fazer compras. But one of the things I always notice when I go to malls Então, uma coisa que eu sempre percebo quando vou ao shopping is I'm looking for certain stores. é que eu vou lá procurando algumas lojas. I will go to the directory or the map. Então eu vou ali, aquele mapa, o diretório de lojas. And there'll be a little red dot. E tem ali um círculo vermelho And it'll have pequenininho. these words next to it. E tem essas palavras ao redor, ao You lado. are here. Você está aqui. And it will let me know that where I am, Então permite saber aonde eu estou and then it will show me where I have to go e me mostra onde eu tenho que ir to get to the store that I'm looking for. para ir na loja que eu estou procurando. And I found that in that simple idea of a directory, E eu percebi que nessa simples ideia de direção there's a spiritual principle. há um princípio espiritual. That for us to know where we want to go, Para que nós saibamos aonde temos que ir, we must first begin with where are we? nós temos que começar aonde estamos. Before we can know the direction of where we want to be, Antes de sabermos a direção de onde queremos estar, how far it will take to get there, quão longe é para chegar lá, what tools we'll need to get there, que ferramentas precisamos para chegar we lá, must first know where we are. nós precisamos saber aonde estamos. You all, I'm ashamed of some things that are happening even in our own nation, in the United States. Eu me envergonho de algumas coisas que acontecem até mesmo na minha nação. The United States of America was founded by Os Christians. Estados Unidos foram fundados por cristãos. The founding fathers were people who believed in Jesus Os Christ. fundadores dessa nação eram homens que acreditavam em Jesus Cristo. They were not perfect men. Não eram homens perfeitos. Indeed, many of my ancestors Na verdade, muitos dos meus ancestrais were brought to the shores of America foram trazidos à terra dos Estados Unidos in shackles and in chains. em cadeias e prisões. They were brought as slaves. Foram trazidos como escravos. They were Christian men, Eles eram homens cristãos, but they were flawed. mas eles tinham erros. Just like some of us are Christians, Assim como nós que somos but cristãos. some of us are flawed. Alguns de nós temos erros. But one thing these founding fathers had right. Mas uma coisa esses fundadores tinham. They unashamedly believed in God. Eles faziam a coisa certa por acreditar em Deus sem vergonha. And if any of you have ever seen American currency, E se você ver uma moeda americana, all of our money, todo o nosso all dinheiro, of our courtrooms, todas aquelas áreas do tribunal, they have a simple sentence eles têm uma sentença that is simples, stamped on the money que também é colocada no and dinheiro written on every wall of a courtroom. e colocado em todas as paredes de um tribunal. In God we trust. Em Deus nós confiamos. The United States was founded as a Christian nation, Os Estados Unidos nasceu como uma nação cristã, but over time, mas durante o tempo we found that the people in America began to walk away from God. nós percebemos que as pessoas nos Estados Unidos começaram a se distanciar de And for the Deus. first time in American history, E pela primeira vez na história dos Estados Unidos, according to all of the major researchers, de acordo com os principais fontes de pesquisa, they're calling the United States a post-Christian nation. eles estão chamando os Estados Unidos de uma nação pós-cristã. That means that all the laws, Quer dizer que todas as leis, all of the regulations, todos os regulamentos, all of the behavior todo o comportamento of our nation da nossa nação will no longer reflect the values of Christianity. não mais reflete os valores do cristianismo.
a sad day in American history. Triste dia para a história dos Estados Unidos. I don't believe America is the only place that has this problem. Eu não creio que os Estados Unidos seja o único lugar que tem esse problema. I believe many nations, Eu creio que muitas nações, many countries muitos países, had a Christian core. tinha ali centro cristão. Christianity at its best at the heartbeat of that O country. melhor do cristianismo ali como centro daquele país. But over time, Mas com o tempo, Christians os cristãos stopped telling the next generation about Jesus. pararam de dizer à próxima geração sobre Jesus. Christians Os cristãos stopped sharing their faith. pararam de compartilhar a sua fé. And gradually, E gradualmente, people began to become more and more non-Christian. as pessoas se tornaram cada vez mais não cristãs. How will people know how to live right? Como as pessoas podem saber como viver de forma correta? How will people know how to love? Como eles vão saber como amar? How will people know how to forgive Como podem saber como perdoar if they don't have a relationship with God? se não têm relacionamento com Deus? It is the responsibility of the church. É a responsabilidade da It is the igreja. mission of the church É a missão da igreja. to share our faith Compartilhar a nossa so fé. that those who are far from God, Para que aqueles que estão longe de Deus, for those who are religious like I was, como aqueles que são religiosos como eu will era, move away from religion saiam da religiosidade into relationship. para entrar num relacionamento. Move away from godlessness Mudem para estar longe de Deus into being God-fearing people. e possam ser tementes a Deus. So Acts chapter 1 verse 8 says amazing things. Então, Atos capítulo 1, versículo 8 diz coisas maravilhosas. Jesus is getting ready to leave, Jesus está pronto a and partir. he's getting ready to share these last words with his disciples. E ele está ali compartilhando suas últimas palavras com os discípulos. Last words are significant. As últimas palavras têm muito significado. Jesus said some amazing things, didn't he? Jesus falou coisas maravilhosas, não foi? Jesus told us to love one another as he has loved us. Jesus falou para que amássemos uns aos outros como ele nos amou. Jesus admonished us to forgive others. Ele nos disse para possamos perdoar como ele nos So perdoa. many principles, Tantos princípios, so many teachings and lessons tantos that ensinamentos e Jesus gave lições to us. que Jesus deu a nós. Yet he begins this last sentence Mesmo assim, ele começa a sua última that he's sentença going to give to his apostles. para que ele vai dar aos seus apóstolos. And they open up by asking him a question. E eles começam ali fazendo uma pergunta. When are you going to restore Israel Quando o Senhor vai restaurar to its Israel former glory? para a sua glória antiga? In other words, when are you going to help build our kingdom? De outra maneira, ele diz, quando que o Senhor vai realmente edificar o nosso reino? Jesus said, I did not come E Jesus disse, eu não vim to build your kingdom, para edificar o seu reino, but I came to establish my kingdom. mas eu vim para estabelecer o meu reino. And you all, we're asking the same questions the apostles asked. E nós fazemos as mesmas perguntas que os apóstolos God, fizeram. Deus, when are you going to build my kingdom? quando o Senhor vai edificar o meu When are you reino? going to make me rich? Quando o Senhor vai me fazer When are you rico? going to make me happy? Quando o Senhor vai me fazer feliz? When are you going to bless me? Quando o Senhor vai me abençoar? And I believe Jesus is speaking today E creio que Jesus fala as he hoje, spoke back then. assim como ele falou lá I'm atrás. not here for your happiness. Eu não vim aqui para sua I'm not felicidade. here to build your Eu kingdom. não vim aqui para edificar o seu But I reino, have come to establish my kingdom. mas eu vim estabelecer o meu reino. The question is, how will he establish his A kingdom? pergunta é como ele vai estabelecer o seu reino. You're asking some very good questions. Você está fazendo perguntas muito boas. He answers the question E ele responde essa by pergunta. saying, you shall receive power. Ele diz que você deve receber poder. He lets them know Ele deixa que eles a saibam, bunch of frightened men aquele bando de homens afraid of the com Roman medo, government, que tinham medo do governo, seeing what they did to Jesus, tinham visto que haviam frightened feito that they would be murdered, com Jesus e eles tinham medo de ser mortos. gathering in fear, Estavam ali reunidos em medo. cowering in fear. Estavam ali como Jesus covardes. says, I am going to give you power. E aí Jesus diz, eu vou lhes dar poder. The words of Jesus were not just to the apostles, A palavra de Jesus não era apenas aos but those apóstolos, words continued through history. mas essas palavras continuam pela história. And they land in Sao Paulo. E ela pousa aqui em São And Paulo. Jesus says to the E church, Jesus diz à although igreja, you may be fearful, talvez você esteja com medo, although you may not know how to overcome darkness, embora você não saiba como vencer as although you trevas, may not know how to overcome the corruption,
embora você não saiba como vencer a corrupção, you shall receive power você receberá poder after the Holy Ghost depois que o Espírito Santo comes upon you. vier sobre você. I came to tell you Eu vim para dizer a that the você moment you got Jesus, que o momento que você recebe you Jesus, got the Holy Ghost. você recebe o Espírito Santo. How many of y'all have ever been to Burger King or McDonald's? Você já esteve no Burger King ou no McDonald's alguma vez? How many of you have ever gotten a combo meal? Quantos de vocês compraram um combo? You get a sandwich, Você tem um sanduíche, you get some fries, você tem batata frita and you get a drink. e você tem uma bebida. It's called a combo meal. Quer dizer que é um combo. And when you pay for a combo E meal, quando você paga por um combo, you don't drive off with just a sandwich. você não sai dali simplesmente com um Because if I sanduíche. got a combo meal, Porque você pagou por um I combo. need my sandwich, E eu quero meu sanduíche, I need my eu fries, quero a minha batatinha and I need my drink. e eu preciso da minha bebida. The book of Colossians said O livro de Colossenses that diz in Christ que em Cristo is the fullness of the Godhead é todo o cumprimento de in Deus bodily form. de forma visível. That means when you got Jesus, Quer dizer que quando você you recebe got a Jesus, combo meal. você tem um combo aí. When you got Jesus, Quando você recebe you Jesus, got the Father, você tem o Pai, you got the Son, você tem o Filho and you got the Holy e Ghost. você tem o Espírito Santo. Hallelujah. You have the Holy Spirit. Você tem o Espírito Santo. The question is this: A pergunta é: does the Holy Spirit have you? o Espírito Santo tem você? You have him, Você o tem, but does he have you? mas ele tem a você. He says you shall receive power Ele diz: você receberá poder after the Holy Spirit comes upon you. depois que o Espírito Santo Now vier watch sobre this. você. Então veja isso. He then gives us a clear picture Então ele fez ali nos dar uma visão clara. of what the Spirit-filled life looks like. O que uma vida cheia do Espírito Santo se parece. Now the Spirit of God does many things in the life of the believer. Sabe, o Espírito Santo faz muitas coisas na vida de um crente. The Holy Spirit is the convictor of sin. É aquele que nos convence do pecado. Oh, thank God for the Holy Spirit. Obrigado pelo Espírito He lets Santo. us know when we're not doing right. Ele nos mostra como quando não estamos fazendo a coisa The Holy certa. Spirit, He's a teacher. Ele é aquele que nos He ensina. takes the principles of the kingdom of heaven Ele pega os princípios do reino dos céus and He makes them make sense to us e ele faz de forma a fazer sentido a in the nós kingdom of this earth realm. no reino desta terra. He's a leader. He guides us. Ele é aquele que nos conduz, um líder. But in this text, Mas neste we texto find another purpose nós encontramos um outro for the Holy propósito Spirit. para o Espírito He Santo. says, when the Spirit comes upon Ele you, diz: quando o Espírito vier sobre you você, will be my witnesses. vocês serão minhas testemunhas. He immediately equates Ele imediatamente having the Holy Spirit ele equivalou ali você ter o with Espírito that Santo of evangelism. e o objetivo do To be a evangelismo witness, a ser uma testemunha. it means to be someone Quer dizer ser uma pessoa who tells the story que conta a história of what God has done in your life. do que Deus tem feito na sua vida. To be a Christian, Ser um cristão, to have the Holy de Spirit, ter o Espírito Santo, it means that we don't keep him locked up, significa que nós não mantemos ele but guardado, we share him with the world. mas compartilhamos com o And mundo. to not share E Jesus não compartilhar Jesus means that we grieve the Holy Spirit, quer dizer que nós ofendemos o Espírito because he Santo, has come porque ele veio that we would be witnesses para que sejamos suas testemunhas to what he's done. daquilo que ele tem feito. The reason that I'm so excited, A razão porque eu estou tão empolgado. people say, Harvey, you're so excited. As pessoas dizem: você é tão You're empolgado, so Harvey. loud. Você fala tão You alto. sweat so much. Você sua tanto. I spit a lot. Eu cuspo muito. So all the people in the first row, Então as pessoas da primeira God fileira, bless you. Deus te abençoe. Harvey, why are you so excited? Harvey, por que você é tão empolgado? Because when Jesus saved me, Porque quando Jesus me he salvou, redeemed me from hell. ele me redimiu do And he inferno. saved me from suicide. Ele me salvou do suicídio. He changed my life. Ele mudou a minha And vida. I'm not going to be excited about E Beyonce. eu não vou ficar empolgado com a da I'm not Beyoncé. going to be excited about a soccer
soccer team. Eu não vou ficar empolgado por causa de um time de Because futebol. Beyonce did not save me. Porque a Beyoncé não me salvou. And a soccer ball did not E redeem uma me. bola de futebol não But pode me Jesus redimir. Christ, Mas Jesus Cristo, He is my joy. Ele é a minha He is alegria. my life. Ele é a minha vida. And what I'm doing right now E o que eu estou fazendo neste momento is I'm being a witness é sendo uma testemunha of Jesus. de Jesus. Now the question is this. Então a pergunta é, Some of you are saying, well, pastor, alguns de vocês estão dizendo, pastor, that makes sense. isso faz sentido. You're a pastor. Você é um pastor. Pastors are supposed to be Os witnesses. pastores têm que ser testemunhas. I'm not a pastor. Eu não sou um pastor. I'm just a regular student. Eu sou um estudante comum. I work in the health system. I work in the hospital. Eu trabalho no sistema de saúde ou I'm no a police hospital. officer. Eu sou um oficial da polícia. I work in government. Eu trabalho no governo. I'm just a normal person. Eu sou uma pessoa normal. So I understand how you can be excited. Eu entendo porque você pode estar But how empolgado. does that relate to me? Mas como isso se refere a mim? This is why this conference was born. É por isso que essa conferência So that nasceu. every person who's hearing me right Para now que cada um que esteja aqui me ouvindo agora will realize that it is not just the pastors. possam perceber que não só somente para It's not pastores, just those who are preachers of the gospel. não são para aqueles que são pregadores do But evangelho, every single Christian mas cada cristão has been given the commandment foi dado a ele uma ordem by Jesus por Christ Jesus Cristo, that if you are filled with God's Spirit, para que se você é cheio do Espírito Santo, then you should be witnesses of Him. então você deve ser testemunha dele. Well, Pastor, how do I become a witness? Pastor, como eu me torno uma In testemunha? what way do I become a witness? De que forma eu começo o meu You testemunho? are asking some great questions Você tonight. está fazendo boas perguntas And nessa it's noite. found in the text. E podemos encontrar aqui no He texto. gives us a strategy Ele nos dá a estratégia of how we share our faith. de como podemos compartilhar a In nossa Acts fé. 1 and 8, Então, em Atos he 1:8, says you will receive power ele diz: vocês when receberão the Spirit poder comes on you, quando o Espírito Santo descer and sobre you will be vocês my e witnesses. serão minhas testemunhas. And then he tells us where. E ele nos diz He aonde. tells us where. Ele nos diz aonde. He begins with Jerusalem. Ele começa em Jerusalém. I'm going to the Holy Land in November for the first time. Eu vou para a Terra Santa em novembro pela primeira vez. But I can't believe that Jesus meant Mas eu não creio que Jesus that the quis only dizer place that we could be witnesses que o único lugar que podemos ser is testemunhas to get on a plane é entrar no avião and fly to Israel e voar para Israel and be a witness in Jerusalem. e ser uma testemunha ali em He Jerusalém. was speaking to the people in that region. Ele falava para as pessoas daquela região. And he said to his apostles, E ele disse aos seus the apóstolos: first o place primeiro that lugar I want you to represent me, que eu quero que você represente the a mim, first place o primeiro that I lugar want you to communicate what I've done for you que eu quero que você comunique o que eu fiz por vocês is at the place closest to you. é nos lugares próximos a você. The São os place lugares. closest to you. Lugares próximos a Now, você. you all, that is often the toughest E place. sabe, esses geralmente são os lugares mais difíceis. You know why? Sabe por quê? Because the people that we're talking to, Porque as pessoas com quem você vai falar, they know us, eles nos conhecem, right? certo? And sometimes they'll be like, aren't you the person E algumas vezes eles vão dizer: você não é aquela a pessoa few years ago, que alguns anos atrás you used to drink, didn't you? você bebia muito, não é você? A few years ago, Alguns anos weren't atrás, you the person that used to curse all the time? não era a pessoa que amaldiçoava e falava palavrão o tempo todo? Hopefully, it's a few years ago. A esperança é que tenha sido alguns anos atrás. But how can you tell me Mas como você pode dizer a mim about Jesus? sobre Jesus? You're my sister. Você é minha irmã? You're my brother. Você é meu irmão? You're weird. Você é estranho. I don't like you. Eu não gosto de você. How could you tell me about Jesus? Como você pode falar de Jesus para mim? Because they need to hear it the most. Porque eles são os que mais precisam ouvir. Hear me well. Me escute agora. God is calling every one of us Deus tem chamado a cada um de nós to start where we
are. para começarmos exatamente onde estamos. I believe the reason that I'm in Brazil Eu creio que a razão de eu estar no Brasil is because God saw that I was faithful with my Jerusalem. é que Deus viu que eu era fiel com a minha Jerusalém. I was faithful with my next surrounding area, my Judea. Eu era fiel à minha área mais próxima, a Judéia. I was faithful communicating his good news with even Samaria. Eu fui fiel de compartilhar as boas novas em Samaria. So now he entrusted me to go to the uttermost parts of the world. Então agora ele me confiou ir aos confins da terra. I want to challenge you. Eu quero te desafiar. What about your classmates? Como são os seus colegas de trabalho? What about your coworkers? De escola, de trabalho? What about your brothers and sisters? Seus irmãos e irmãs? Maybe your nieces, your nephews. Talvez os seus sobrinhos? What about your next door neighbor? Que tal o seu vizinho de porta? If you're in the university, what about your classmates? Se você estiver na universidade, que tal os seus colegas You ali? all, I know it seems so difficult. Eu sei que parece tão difícil. In church, Na igreja, it feels so natural, right? é tão natural fazer isso, não é? To talk about Jesus, Falar sobre Jesus, to give God praise. dar a Ele o louvor. But once we leave this building, Mas uma vez que saímos desse it's prédio, like all of a sudden we become ashamed é como se de repente nos tornássemos and we envergonhados become fearful. e temerosos. Why is that? Por que isso? Why is it that we are so afraid Por que temos tanto medo to show the world de mostrar ao mundo what we do in here? o que fazemos aqui? I challenge you Eu te desafio that indeed this city que na verdade essa is cidade waiting not on the não pastors, está esperando nos not on the pastores, preachers, não nos pregadores, but waiting on you mas está esperando por to be você witnesses of para Jesus serem in testemunhas the de Jesus marketplace, no local de in trabalho, the educational environment, num ambiente de in your educação, family, na sua família. that you with the power of God E você, no poder de Deus, would tell someone about him. possa dizer a alguém sobre He ele. says, I want you to be witnesses of me in Jerusalem. Ele disse, eu quero que vocês sejam minhas But then he testemunhas says, em Jerusalém. I want to widen the net. Mas eu quero ampliar esta And I rede. want you to be witnesses beyond your family, E eu quero que vocês sejam minhas testemunhas beyond your além workplace, da sua família, do seu maybe local the de trabalho. maybe the next circle of influence. Talvez o próximo círculo de influência. And so this morning I did something Sabe, nessa manhã eu fiz that I'm algo getting ready to do again. que eu tô pronto para fazer de novo. I believe that God can redeem anything. Eu creio que Deus pode redimir todas as coisas. And I don't believe anything that has been made E eu não creio que há nada que foi feito is beyond God's power to redeem que it. esteja além do poder de Deus para redimi-lo. Social media Então a mídia social is not something that the devil can own. não é algo que o diabo pode tomar posse. Jesus can be glorified through social media. Jesus pode ser glorificado através das redes sociais. Jesus can be glorified through Facebook. Jesus pode ser glorificado através do He can Facebook, be glorified through Instagram, através do Instagram, Twitter, Twitter, Snapchat, Snapchat, all of that. todas essas coisas. Jesus wants to use every tool Deus quer usar, Jesus to quer usar tell todas as dying men and ferramentas women para falar a homens e that mulheres he que is estão still on the morrendo throne. que ele ainda continua no trono. So some of you are saying, well, Pastor, Alguns de vocês estão dizendo, I'm pastor, afraid to talk to my eu sister. tenho medo de falar com I'm minha afraid irmã. to talk to my Eu coworker. tenho medo de falar com meus amigos do trabalho. Where do I start? Onde eu começo? I'm glad you asked. Eu estou feliz que você perguntou. You're asking great Você questions está fazendo tonight. boas perguntas nessa noite. You start with your cell phone. Você começa com o seu celular. Take out your cell phone Pegue o seu celular. right now. Agora. Now, for those of you that are here Então, para aqueles que estão aqui and you don't feel comfortable doing e this, você não está se sentindo confortável em please fazer don't isso, feel pressure to do it. então, por favor, não se sinta pressionado a We're fazer. praying for your salvation. Eu vou orar pela sua salvação. But for the rest of us, Mas para o resto de nós, open your cell phone and get on Facebook, get on Twitter, get on WhatsApp. pegue o seu celular e entre no Just choose Facebook, one, Twitter, but find WhatsApp, one social media qualquer uma dessas mídias that you're sociais on the most. que você gosta mais. And I want you to open it up. E eu quero que você abra agora. And we're gonna say one thing. E nós vamos dizer uma coisa.
I want you to type the words, I love Jesus. Eu quero que você escreva, eu amo Jesus. Do you love him too? Você o ama também? All right, so find which social media platform Então encontre a plataforma de mídia that you want to social use que você quer usar and type in the words, I love Jesus. e escreva, eu amo Jesus. Do you love him too? Você o ama também? Some are pretty smart because some are actually Facebook living right now. Alguns são bem inteligentes que estão That ao was vivo aí no smart. Facebook. Okay, so Então keep isso é doing it. All right, inteligente, I'll wait continua. on you. I'll give Eu you vou time. esperar. Você tem seu tempo para fazer isso. Dum 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 dum. All right, praise God. Listen, was that painful? No. Doeu fazer isso? Não. Listen, I did that at the earlier service, Eu fiz- and I got hundreds and hundreds and hundreds of people saying, I love him too. Others saying, how do I get to love him? Because guess what? You can be witnesses, not just in person, but you can be witnesses through technology. God says, be witnesses of me to all of the world. There's no excuses, no barriers, and no boundaries. In Jesus' name, no more excuses. Now let me say it again so my translator can translate. Deixa eu falar agora devagar para o meu tradutor poder I traduzir. got a little excited. Eu fiquei um pouco empolgado. No more boundaries. Não há mais limites. No more excuses. Não há mais desculpas. Not all of you are called to do what I'm doing. Nem todos vocês são chamados para fazer o que eu faço. Not all of you are called to do what the pastors of this church. Nem todos de vocês são chamados para fazer o que os But hear pastores me well as fazem. I get ready to close. Mas escute-me bem que estou encerrando. Every last one of you, Cada de vocês, every last one of us, cada de nós, we are called to be witnesses. somos chamados para sermos And testemunhas. listen, E escute, I don't want to hear anyone complaining about corruption. eu não quero ver ninguém reclamando sobre corrupção. When you are supporting corruption Quando você dá apoio à corrupção by your silence. pelo seu silêncio. When Jesus Quando Jesus is not in a person's heart, não está no coração de uma pessoa, all they know how to be is corrupt. tudo que eles sabem fazer é ser corruptos. That's what sin does. É isso que o pecado faz. It destroys Ele destrói and it corrupts. e corrói. But we are the salt, Mas nós somos o sal. and salt preserves. E o sal preserva. Light casts darkness away. A luz faz com que as And trevas if we saiam. refuse to be agents of light, E se você se recusar a ser agentes de luz, if we refuse to be the salt of the earth, e se recusar a ser sal da terra, then by our silence, e pelo nosso by our silêncio, choosing to not say anything, pela nossa escolha de não dizer nada, we are a part of the problem. nós somos parte do problema. The Bible says that over in Acts 3, Peter and John were heading to church. Então, Atos 3 diz que João e Pedro estavam a caminho da igreja. And there was a man that was laid right there at the gate of the church. E tinha aleijado que estava ali bem Was à a- porta do templo. A gate called Beautiful. Uma porta chamada It says that Formosa. the man could not walk. He had never walked in his entire life. Era homem que não podia andar e que nunca tinha andado na sua vida. All he did was beg. Tudo aquilo que ele fazia era pedir, implorar. Could you give me some money? Pode me dar I dinheiro? can't work. I can't walk. Não posso trabalhar, não posso andar. I'm handicapped. Eu sou uma pessoa aleijada. Could you give me money? Pode me dar dinheiro? And so he assumed that Peter and John were going to give him money. E ele achou que Pedro e João ia dar The Bible dinheiro a ele. says some powerful words. E a Bíblia diz palavras poderosas. And I close with these words. E eu encerro com essas palavras. When this lame man said, could you give me some money? Quando esse pedinte, esse aleijado pediu, pode me dar esse dinheiro? Peter looked at him and said, silver and gold we don't have. Pedro disse, prata nem ouro eu tenho. I believe that it's a similar comparison to the world.
Sabe, a mesma comparação com o mundo. People that are not Christian, Pessoas que não são cristãs, they're unable to walk elas não podem andar. spiritually. E espiritualmente They're falando, unable to live elas são espiritualmente não Because- aptas a viver, because they're dead in their sin. porque estão mortas em seu pecado. Some of them are religious, Alguns deles são religiosos, but still dead in their sin. mas ainda mortos no seu Some of them pecado. feel as though they're good people, Alguns sentem que são boas pessoas, but still dead in their sin. mas ainda mortos nos seus Unable pecados. to be what God wants them to be. Não aptos a estar onde Deus está. Peter says, silver and gold I don't have, Prata nem ouro tenho, but such as I have, mas o que tenho, I give it to you. isto te dou. He says, I'm going to give you what I've got. Ele disse ali, eu vou te dar o que I eu may not tenho. have money. Eu posso não ter I may dinheiro, not have influence. eu posso não ter But influência, I've got Jesus. mas eu tenho Jesus. And in the name of E em Jesus, nome de Jesus, rise up and walk. levante-se e ande. Church, I came to tell you tonight, Igreja, eu vim aqui you dizer may nessa not noite, have a lot of money. você pode não ter muito Your dinheiro, name may not be influential. talvez seu nome não seja influente, But you have the name of Jesus. mas você tem o nome de And if Jesus. you have the name of E se Jesus, você tem o nome de Jesus, you have everything this world needs. você tem tudo que este mundo If you precisa. have the name of Se Jesus, você tem o nome de you Jesus, have the answer. você tem a resposta. Jesus Jesus is the answer é a for the resposta world para o mundo today. hoje. Above him, there's no other. Não há outro acima dele. Jesus Jesus is the way. é o Is caminho. there anybody in this room Há alguém que está nesse that local believes that Jesus is the answer? que acredita que Jesus é a Then I resposta? challenge you. Então eu te desafio, I beg you, eu te imploro, don't keep him inside of you, não o mantenha dentro de você, but such as you have, mas assim como você o tem, give it away dê a outros. and let dying men and women know E faça com que as pessoas que that estão there morrendo is a saibam Savior que tem um Salvador, born of a virgin, que nascido de uma virgem, sinless, que não há outro igual, never committed any sin. que não cometeu nenhum But pecado, he who was without sin mas aquele que não tinha pecado became se sin, tornou pecado, so that those in sin para aqueles que estão no would pecado not die in sin. não morram no pecado. There's no other name Não há outro nome under heaven debaixo dos céus whereby men can be saved que o homem possa ser salvo. other than the name of Jesus. Não há outro nome além do nome de Jesus. Buddha was a cool dude, O Buda foi um cara legal. big stomach, Ele tinha um grande estômago. cool guy. É um cara bacana. But Buddha cannot save Mas us. o Buda não pode nos salvar. Muhammad was a prophet, Muhammad foi um profeta a pretty cool guy. muito legal. But Muhammad's bones Mas Maomé are caiu still in the grave. e ainda continua no túmulo. Mary, Maria, the mother of Jesus, a mãe de Jesus, amazing woman. uma mulher maravilhosa. But Mary's blood, Mas o sangue de Maria cannot redeem us. não pode nos redimir. What can wash O que pode nos lavar away my sin? dos pecados? What can make me whole again? Que pode me fazer santo Nothing. novamente? Nada But the blood, do que o sangue, not of Muhammad, não de Maomé, not of Buddha, não do Buda, not of Mary, não da Maria, not of Harvey, não do Harvey, not of Pastor Jonas, não do pastor Jonas, nothing nada, but the blood mas o sangue of Jesus. de Jesus. Oh. It still has power. Ele ainda tem It poder. still has power. Ele ainda tem It poder. still has Ele ainda power. tem poder. So church, Então, igreja, I challenge you. eu te desafio. Don't be hearers of the word only, Não sejam ouvintes da palavra apenas, but be doers. mas sejam praticantes. The arts team of this church A equipe de artes dessa igreja have developed an amazing presentation fez uma apresentação maravilhosa that will show you que vai mostrar a você what's happening in our world. o que acontece no nosso mundo. Drug addiction, Drogados, people that are strung out with all kinds of troubles, pessoas que estão lutando com todos os tipos de problemas, wars, guerras, violence, violência,
all of these things. Todas estas coisas. But there's only one person Mas somente há uma pessoa who can redeem us que pode nos redimir and who can save e us. que pode nos salvar. His name is Jesus. Seu nome é Jesus. So after this presentation, Então, depois dessa apresentação, I'm going to believe God tonight eu vou crer em Deus nessa noite for two things. para duas coisas. Number one, that the spirit of fear would be broken off of you. Primeiro é que o espírito do medo possa ser quebrado da sua vida. That you will no longer be afraid Que você não tenha mais medo. to let the goodness of Jesus Para que as boas novas de Jesus come out of you saiam de você to a world that needs it. a um mundo que tanto precisa. But secondly, Mas, em segundo I lugar, believe that there's some people in this room eu tonight, creio que há pessoas neste local, nessa noite, good people. boas pessoas. We thank God that you're here. Nós agradecemos a Deus porque você está And with aqui. all of my spitting and sweating, thank God that you stayed. Com todo o meu guspe e suor, eu agradeço a Deus que você continua aqui. But my prayer for you, Mas a minha oração para você, that as you watch this video and you watch this ministry, que você assista esse vídeo e essa ministração, that as God speaks to you, e que Deus fale com você, that tonight, que nessa noite, not tomorrow, not next week, não amanhã nem na próxima semana, but if you know that you do not have a, relationship, e que você sentir que você não tem um relacionamento, not a knowledge, Não- everybody knows Jesus, não conhecimento, todos sabem sobre Jesus, a relationship. um relacionamento. If you do not have a relationship with Jesus, Se você não tem um relacionamento com Jesus, we're going to believe God tonight for you to come nós cremos em Jesus que você virá, and to leave with the relationship. para que viva um relacionamento. Some of you may know Jesus, but you have strayed away. Alguns de vocês conhecem Jesus, mas se desviaram do caminho. You've kind of strayed from the path. Você saiu deste caminho. Jesus is waiting right here for you Jesus está aguardando por você nessa to hora, bring you back home. para que você volte para casa. And so as we watch this, Então, enquanto assistimos isso, let's let the Holy Spirit speak to us. deixe que o Espírito Santo fale conosco.